Amigos do Centro Espírita Vila de Abrantes, o SEVA, boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão da live, igualmente aqueles que nos seguem no nosso canal Roteiro Espírita. Nossos votos de muita paz, de muita alegria, que possamos sair hoje daqui, após esse trabalho, de forma fortalecida, motivada e pensando o quanto da necessidade de desenvolvermos em nós essa proposta desafiadora que é nós trabalharmos em nós a nossa resiliência. É o que nós convidamos a todos, a vocês, a pensarem, a discutirem, a proporem, a estarem participando e interagindo conosco no chat durante a apresentação desta palestra. Mas antes disso, nós convidamos a todos a orar. Sendo assim, procuremos nesse instante fechar os nossos olhos, entrarmos em sintonia com o trabalho da noite, com os nossos amigos espirituais, rogando a eles a proteção, o amparo para a atividade que ora iniciamos. Que o nosso querido e paternal Dr. Bezerra de Menezes possa nos envolver nas suas energias de paz e de equilíbrio, e que todos saiamos daqui hoje fortalecidos em espírito e em verdade. Sendo assim, Senhor Jesus, te pedimos a permissão para o início do nosso encontro com votos de muita paz. Que assim seja e muita paz para todos. Conforme dissemos, hoje nós vamos tratar dessa temática tão importante e necessária, que é nós falarmos sobre resiliência ante as crises. E aí eu começo a perguntar a vocês, como é mesmo que a gente lida com as nossas crises? De que maneira nós nos comportamos frente aos desafios da vida? Porque quando nós paramos para pensar sobre resiliência, nós estamos de alguma sorte pensando a respeito de como nós nos comportamos, como nós agimos frente às dificuldades comuns de um planeta ainda como o nosso, de provas e de expiações, no qual todos estamos sendo chamados a darmos o nosso testemunho, de fazer valer a nossa condição de espíritos em prova. Por isso, a necessidade que nós precisamos ter de pensarmos sobre essa questão. E eu achei bem oportuno quando a Natália nos convidou a trabalhar esse tema, que é resiliência ante as crises. Porque todos nós passamos por elas. E a crise é um convite, sem dúvida alguma, à superação, à transformação de nós mesmos. É irmos em busca de recursos, de habilidades, de capacidades que até então, muitas vezes, não sabíamos que tínhamos. E se sabíamos que tínhamos, não fazíamos um uso. Porque nós só nos descobrimos, na maioria das vezes, quando estamos nas dificuldades, na falta, quando o problema chega e a gente se pergunta, meu Deus, o que fazer? E todos nós, certamente, estamos vivendo no momento presente esta situação, sendo convidados a agirmos de uma forma resiliente, embora nem todos saibam como agir, porque diante da pandemia
diante do isolamento social, frente a essas limitações e dificuldades e perdas, sejam elas perdas afetivas, perdas materiais, emocionais, fato é que todos estamos em prova. Todos estamos, até certo ponto, vivendo essa crise do coronavírus, da pandemia. Podemos tirar resultados positivos ou colhermos resultados negativos, mediante a maneira como estamos lidando com o fato em si. Não é propriamente o fato de estarmos nela, na pandemia, mas a maneira como nós olhamos o fato, na maneira em que nós lidamos com a situação. Portanto, pensar em resiliência nesses dias é justamente para que nós voltemos o olhar para nós mesmos e nos descubramos. Busquemos perceber quais são os recursos que nós já temos e que podem fazer diferencial nesse momento pelo qual estamos passando. Se não necessariamente quanto à questão do coronavírus, do isolamento social, mas de outras situações, atribulações pelas quais estamos vivendo. Mormente, a situação coletiva do ponto de vista planetário em que todos nós estamos passando. E para a gente começar de fato, verdadeiramente, eu quero trazer como uma reflexão inicial e até mesmo uma provocação essa imagem interessante. Eu queria inicialmente que vocês observassem a imagem. E diante desta realidade comum a muitos de nós, como nós procedemos? Como nós agimos frente, por exemplo, a uma crise? Diante de uma situação de desespero por conta do atraso, por exemplo, de ter que ir trabalhar ou de realizar um compromisso no qual nos comprometemos e que a hora está dizendo que estamos bastante atrasados. Ou então, frente a uma situação que não sabemos como agir, como fazer, se temos uma atitude vulnerável ou ainda resiliente. Ou ainda, se quisermos, nesta em que nós podemos, diante de um desafio, baixarmos a cabeça e dizermos, por exemplo, aqui, que não sei fazer, não sou capaz, ou vou buscar a ideia, a solução. Ou ainda mesmo diante de um mar revolto, de uma tempestade, de um momento em que eu me vejo sozinho em meio à inundação da vida, como eu agiria? Ou, se quisermos, para finalizarmos, no ambiente de trabalho que é muito comum e no qual somos chamados, de uma certa forma, a essa atitude ou a esse estado resiliente. Como agir, como fazer? São questões que muitas vezes não sabemos como lidar, porque nem sempre nós podemos escolher quais são as provas pelas quais devemos ou queremos passar. Porque se assim fosse, certamente não escolheríamos quase nenhuma delas, a não ser aquelas que nos fossem favoráveis. Mas quando nos exige uma certa desenvoltura, um certo posicionamento contrário àquelas expectativas, não sabemos como agir. Mas ainda assim, dando seguimento a essas reflexões iniciais, eu gostaria ainda de lançar uma provocação para vocês e gostaria que vocês pensassem nessa outra tela. Vejamos. O que você vê na tela apresentada? Observem. E aí vocês podem colocar no chat ou no chat de acordo com a vontade de vocês. Essa imagem representa o que para você?
O que ela lhe diz? Qual o significado que ela tem para mim? Podemos simplesmente, por hora, imaginarmos que são 3 pedaços de paus. Ou para aqueles que conhecem da planta, dizer que são 3 bambus. Não é assim? Mas eu poderia dizer que eu estou vendo aí pessoas resistentes, vulneráveis e pessoas resilientes. Pessoas que são capazes de se moldar frente a uma crise, frente a uma situação de perigo, porquanto é comum que a vida nos proporcione esse tipo de desafio. Porque diante dessas crises, diante dessas bifurcações que a vida nos apresenta, a gente pode, conforme na primeira tela, nós podemos simplesmente congelar, paralisar, ficar inerte, ou entender que nesse momento a melhor opção é ficar em casa e, para tanto, eu vou precisar flexibilizar, eu vou precisar refrear em mim aqueles impulsos de querer sair, de impaciência, de inquietação, de querer resolver o problema, de ficar chateado, porque é uma escolha. Quando assim eu me comporto, eu estou sendo resiliente, quando eu compreendo a situação e busco dar um encaminhamento que me possibilite seguir. Mas quando eu vejo a situação e que eu não me coloco favoravelmente àquele terceiro bambu que é flexível, eu fico rígido, eu endureço, eu não caminho, eu não consigo avançar frente àquela proposta de crescimento e de transformação que a vida está, de alguma sorte, me convidando a viver nesse momento. Porquanto todos estão passando pela mesma situação, ou todos passamos por situações adversas. Não tem ninguém que não passe pela experiência do corpo sem que haja, até para o seu próprio desenvolvimento emocional, psicológico, criativo, por esses testes e por essas provas. Haja vista que Kardec, no Livro dos Espíritos, só para a gente se fundamentar um pouquinho mais na questão da doutrina espírita, na questão 258, quando ele vai trabalhar as escolhas das provas, vejam a pergunta que ele faz aos espíritos. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Essa é a pergunta. Até que ponto? E aí os espíritos dizem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Uma coisa é eu escolher o gênero de prova, outra coisa é eu escolher em si a prova. E essa prova será uma consequência desse meu livre-arbítrio, que pode ser uma prova para que eu avance, ou que pode fazer com que eu retarde, a depender com que eu faça minhas escolhas. Portanto, é necessário que a gente pense, frente a essas situações, como devo me comportar diante dela. Resiliência ante as crises, porque não há quem não passe por elas. Mas seguindo, ainda lhes apresento essa outra imagem. O que vocês veem nela? O que ela diz para você? Qual o sentimento que você tem? Aparentemente, seria uma queda de braço. 2 homens que estão tentando derrubar o braço do outro.
que é, até certo ponto, uma brincadeira na nossa época, não sei se nos dias de hoje, muito comum de se fazer. Os meninos ficavam um de frente do outro, colocavam o braço e tentando com a força fazer com que o outro caísse. E quem caísse perderia aquela prova, aquela brincadeira. Mas a gente também pode imaginar, indo um pouco a mais e subjetivamente para a imagem, que é uma perspectiva psicológica de se manter dentro de uma postura de integridade, de equilíbrio, de harmonia, de união, de força, a união das forças para os vencimentos da prova. Porque se eu derrubo um, ou se eu me deixo derrubar pelo outro, eu estou sendo, nessa atitude psicológica, vulnerável. Porque ou eu estou agindo na perspectiva da agressão, da reação, ou ainda vou me colocar na condição de vitimização, daquele que se deixou cair, perder na luta de braço. Quando a vida está nos convidando a agir, a nos mantermos de forma consciente frente a esses desafios. Porque não basta que eu não caia, é preciso também que o outro se mantenha em pé. É como hoje dizemos, com relação à pandemia do coronavírus. Não basta que eu não tenha a doença, mas é preciso que me conscientize de que o outro também não deve ter. Porque, do contrário, de nada adiantou a experiência. Porque se eu sou salvo e o outro morre, perece, ainda estamos na crise. Ainda estamos vivendo egoicamente naquela posição. E isso não é saudável do ponto de vista do crescimento, da harmonia que nós precisamos estabelecer dentro desta nova sociedade e dentro dessa normalidade que certamente haveremos de viver mais cedo ou mais tarde. Por isso, o fator resiliente é fundamental para que nós aprendamos a fazer novas escolhas. Não mais pelo ego, não mais pelo racional, não mais pelo interesse pessoal, mas visando uma coletividade a fim de que todos possam ganhar, dentro daquela premissa do ganha-ganha. Não posso mais pensar que só eu devo estar isento da doença, mas a proposta é que todos possam viver essa experiência de ser salvo ou de estar imune frente a esse combate da epidemia. E eu tenho que assumir o meu papel frente a esta realidade posta na sociedade. Porque ficar em casa tão somente trancafiado também não é algo de bom tom, não é algo sensato e inteligente. Mas eu preciso me colocar com a minha proatividade como um agente multiplicador desta proposta de conscientização do dever que deve envolver e permear todas as relações e todos os indivíduos. Mas seguindo, eu gostaria de perguntar ainda a vocês, antes de entrarmos propriamente na temática, se vocês já ouviram esta frase: eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Repetindo, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Verdade, mentira ou mito? Eu não sou o que me acontece. Claro, porque eu sou um espírito em um processo de aprendizado. Mas eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Voltando então à pergunta 258. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe se sucederão durante a vida? Será que ele tem um domínio e o conhecimento de tudo que lhe vai acontecer?
E os espíritos dizem, só relembrando, ele próprio escolhe o gênero de provas, que é diferente das situações que irão lhe acontecer. Mas também dizem os espíritos, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Porque tudo mais é mediante aquilo que eu quero me tornar a ser. Uma pessoa proativa, uma pessoa resiliente, uma pessoa consciente do seu papel frente às situações pandêmicas, não apenas do coronavírus, mas tantas outras vividas em sociedade, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho, na nossa vida interna. Quantas vezes, e talvez essa pandemia externa é apenas um reflexo, o espelho da nossa pandemia individual interna que se assomou no coletivo. É como Jung iria chamar das nossas sombras, que nós não lidamos, não colocamos luz, e isso tende a se espalhar no coletivo das sociedades, trazendo essas inquietações ou fazendo com que nos chamem a atenção para um revisionamento de posturas e de posturas e comportamentos para a superação, e não para a alienação, e não para a agressão, e não para o enlouquecimento, e não, ainda menos, para a morte. A não ser a morte do velho, do que não nos serve mais. E o renascimento daquilo que precisamos viver hoje dentro de uma sociedade que caminha para um estágio de regeneração, de renovação dessa sociedade. Conforme temos dito e ouvido muitas vezes, os tempos por fim são chegados e eu preciso dar esse testemunho diante desta realidade. Então, voltando à frase, eu não sou o que me aconteceu, o que me acontece. Eu sou o que eu escolho me tornar. Porque pessoas há, e a gente conhece bem quando não vivemos essa realidade, que vivem uma realidade do passado, do qual já falamos aqui em uma outra palestra que está lá no canal Roteiro Espírita, as incertezas do futuro, em que nós vivemos aprisionados a esse passado, escravizados àquilo que nos aconteceu, quando eu poderia estar fazendo escolhas do novo, da transformação, da mudança de dentro para fora. Do contrário, eu vou estar entrando, saindo de experiências reencarnatórias, sem ter me aprumado do ponto de vista do ser espiritual que eu sou. Mas seguindo um pouquinho mais ainda, dentro dessas ideias iniciais, penso que agora a gente pode então começar a refletir um pouco mais especificamente quanto à proposta da resiliência. E aí eu quero começar com esta pergunta. Você já ouviu falar em resiliência? Diga aí para mim. O que você sabe a respeito de resiliência? Qual é a ideia que perpassa por você? E qual seria, já acrescentando, a experiência na qual você se viu e que esta ideia da resiliência se fez presente nesse contexto da sua prova ou da sua vivência? Voltando à tela, você já ouviu falar de resiliência? E se já, como é que você lidou com ela? É importante que a gente pense e que a gente reflita sobre isso, para que hoje, pensando melhor a respeito da proposta, que é um termo, uma expressão muito comum, muito usada dentro do meio profissional, no ambiente de trabalho, hoje nas organizações, dentro do mercado de trabalho, é muito comum nós ouvirmos falar da necessidade do trabalhador ser resiliente. Mas essa resiliência, ela não deve se aplicar apenas e tão somente no âmbito profissional, mas sobretudo no âmbito
na esfera pessoal, porque profissionalmente eu sou uma extensão do que eu sou pessoalmente. O meu mundo interno, ele se expressa dentro do contexto social no qual eu transito. E um dos mais recorrentes, por passarmos mais tempo nele do que propriamente dentro de casa, é o ambiente profissional. Todo mundo sabe disso. Porque o trabalho, enquanto lei natural da vida, ele nos chama ao desenvolvimento dessas habilidades e competências que somente no ambiente familiar, recluso dentro de casa, não seria possível. Porque tudo que nós temos do ponto de vista social, do engrandecimento, das conquistas como também das perdas, tem necessariamente uma contribuição do desenvolvimento do meu intelecto, das minhas habilidades e competências profissionais que eu coloco a favor de mim mesmo e da sociedade a qual eu estou sendo chamado a viver e a contribuir. Até porque o progresso, que também é uma outra lei natural, ele se dá mediante o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Senão estaríamos ainda à época dos primatas. Não teríamos a possibilidade dessa inovação tecnológica de estarmos frente à pandemia, né, isolados dentro de casa, presos de alguma sorte, sem poder nos movimentar como até pouco tempo atrás, mas termos essa aproximação desse contato, dando continuidade a essa realidade a qual nós estamos hoje buscando aprender, que é lidar com a tecnologia, com a conexão virtual. Mas voltando, eu quero apresentar para vocês essa pergunta, ou essa resposta da pergunta anterior, se você sabe a respeito da resiliência. Resiliência seria, dentre outros conceitos, e veremos, a rapidez de se levantar após a queda. A rapidez de se levantar após a queda. E aí eu pergunto a vocês, diante de um fato que tenha lhe causado dor, sofrimento, angústia, perda, qual o tempo que você leva para se levantar desta queda? Como é que você lida com situações como esta? Da perda do emprego, porque não é garantia que pós-pandemia continuemos empregados. Isso quando não acontece que por e-mail, por telefone, já sejamos desligados dos nossos ambientes profissionais. Frente à perda, estamos vendo aí nos telejornais de um ente querido porque foi acometido do Covid-19. Um amigo, um parente, uma pessoa que nos causa um sentimento profundo de amorosidade, de amizade, diante desse anúncio, quando não dentro da própria casa, mas diante de um fato como esse, como eu lido com esta realidade? Qual é mesmo, voltando à questão, mediante a resposta, qual é a rapidez que você tem de se levantar após uma queda? Porque se eu não penso sobre isso, eu não saberia dizer, por exemplo, qual é o meu nível de resiliência que trago comigo enquanto recurso. Porque eu acho que eu sou uma pessoa forte, mediante nunca ter nada acontecido comigo. Não, a questão da morte eu lido bem, eu não tenho problema com a morte. Aí vai lá que eu perco meu pai, a minha mãe, a minha esposa, um filho. Sabe lá o que é perder um filho? E imaginemos nesse dia, porque foi colocado de isolamento em um hospital e você não pode visitar. Quantos são aqueles que hoje, verdadeiramente, não estão conseguindo ir para o enterro dos seus entes queridos, de suas mães, de seus pais, porque não é permitido pelas autoridades sanitárias? Como é que eu lido? Como é que eu me levanto dessa queda emocional? Diante da perda do emprego, diante da perda de um bem material, o roubo de um carro, a perda do apartamento,
uma doença que me é acometida e que eu não esperava. Então são questões que a gente precisa pensar para validar esta habilidade da resiliência que todos precisamos desenvolver em nós. Uma habilidade na qual todos hoje, mormente, século XXI, atual sociedade, precisa ter em maior intensidade. Porque senão vai ser mais uma vítima. Vai deprimir, vai surtar, vai adoecer e vai morrer provavelmente. Quando não morre fisicamente, morre para a vida. Por conta da depressão que vão entrar. Vão entrar no isolamento de si mesmo. E aí apaga-se para a vida. Mesmo quando do término da pandemia. Porque a pandemia é, na verdade, um sintoma que algo em nós, individualmente, e que já se expressou no coletivo, não anda bem. Precisa ser reavaliado. Mas seguindo por conta até do tempo. O que seria, de fato, então, resiliência? Dentro do conceito desse material que eu fui pesquisar e achei lá na internet. Não é meu esse material, diga-se de passagem. É a capacidade de um material de se deformar e voltar ao seu estado natural. É uma palavra oriunda da física e definida como a propriedade pela qual a energia armazenada em um determinado corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causada de uma deformação elástica. No dicionário Aurélio, nós vamos ainda encontrar, ou seja, a capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal após ter sofrido uma pressão, deformação, que foi removida, sofrido uma pressão, deformação, que foi removida. Aí repetiu. É o conceito da física. Atachou, voltou à sua posição normal. Interessante que a natureza nos traz alguns desses exemplos. E o melhor, frente à ideia de resiliência, é aquela que nós apresentamos. O que você vê nessa imagem do bambu? Aqueles dois rígidos, não é nada resiliente. Endurecido, tenderia a quebrar. Enquanto que aquele que tinha uma florzinha e um pouco mais inclinado, era aquele que estava resilientemente frente à ventania, à chuva, se moldando à condição do vento, para que depois voltasse ao seu normal. Observem que ainda dentro dessa imagem, nós temos mais dois exemplos. Aqui, que é a da bucha, e aí todos nós bem conhecemos, né? Quem gosta de lavar pratos como eu, que trabalha com a frequência na cozinha, sabe. Aqui, essa primeira imagem da bucha, ela tá normal. Aí a mão aperta, ela se abre e ela volta à sua normalidade. Ela está tendo uma atitude resiliente. A mola, que nós encontramos em vários aparelhos, antigamente no colchão, era muito comum se ter, a mola também ela é resiliente. Observe que na sua estrutura normal ela está ereta, inteira, em pé. Quando você a pressiona, ela baixa. E depois ela volta à sua condição original. E você? Frente a essas deformações, crise, a esses impactos emocionais, como eu lido? Eu volto à condição anterior, antes que o fato acontecesse, ou eu me mantenho prolongadamente na mesma condição de atachamento emocional depois da situação ocorrida?
E isso não é brincadeira, porquanto são muitos aqueles que vivem nesse estado por uma vida inteira e perpassa para outras existências. Eu posso ter uma ideia do gênero de prova pela qual eu, espírito, terei que passar na minha encarnação, até como sendo necessário ao meu processo de evolução. Mas eu posso escolher a forma de lidar com cada situação. Porque Deus, Ele não estabeleceu para mim como destinação final a minha infelicidade, o meu sofrimento. Ser feliz ou infeliz é apenas uma escolha de cada um de nós pelo nosso livre-arbítrio. Como aprendemos a lidar com a situação. E uma coisa importante dentro dessa perspectiva resiliente: quanto mais eu resisto à experiência do crescer, do me desenvolver, mais elas virão como sendo possibilidades de aprendizado. Aí a gente diz assim: eu não sei porquê, eu sempre passo pela mesma experiência. Toda vez eu vivo a mesma situação, que pode estar nas relações afetivas, nas relações conjugais, nas relações de trabalho. Eu não entendo porquê que eu sofro tanto, embora não me permita fazer, mas eu sempre sou vítima desse tipo de situação. Por que será? O que me liga a essas experiências traumáticas que me causam dor, sofrimento, que me deixam em uma situação de vitimização ou coisa que valha? Talvez não estejamos aprendendo a experiência com a bucha nem a mola que nós acabamos de viver aqui nessa representação do que seria a resiliência. Por que quando você não é resistente? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aí nós temos algumas situações aqui. Primeiro, vou começar da menina. E repare que choro de desespero dela, né? E muitos, psicologicamente, nos colocamos assim. Nesse desespero, que dá até uma dor no coração quando nós vemos uma criança nesse estado. A gente procura: meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança? Aí vai lá tentar socorrer. Mas as nossas crianças feridas estão gritando nesse tom, nessa altura de dor, como é a imagem que nós aqui apresentamos. Porque desde cedo, e a questão da resiliência, da pessoa que sabe lidar com as suas dificuldades, é um processo de aprendizado. O espírito pode trazer a deficiência ou pode ainda trazer a sua eficiência naquela área. Mas o aprendizado da encarnação reforça ou modifica o padrão. E às vezes um processo educacional faz com que vivamos essa criança interna de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, que você você é incapaz de fazer isso. E aí a minha autoestima, porque falar de resiliência tem a ver diretamente com a minha autoestima. Qual é a intensidade, o grau da minha autoestima hoje? Ela é alta ou ela é baixa? Ela é forte, fortalecedora. E ser fortalecedora não significa dizer que eu não sinta, que eu não chore, que eu não tenha medo, que eu não me sinta muitas vezes enfraquecida diante da prova, mas eu não me abato totalmente. Eu não me fraquejo a tal ponto de ser jogado ao chão. E se cair, tenho a condição de me soerguer, de me levantar. Voltando aos episódios do coronavírus hoje, na nossa realidade. Quantos são aqueles que já foram demitidos sumariamente por conta da pandemia, que as empresas não estão conseguindo manter o seu quadro de funcionários, pagar as suas contas, estão demitidas em quantidades absurdas? E, no entanto, hoje, apesar do pouco tempo, 2, 3 meses, as pessoas estão reconstruindo
suas vidas. Ou então me veio aqui à mente, diante desses alagamentos que a gente vê, principalmente lá na região do sul, né? Agora no período de chuva, quantas são as casas que caem, quantos são os desabamentos, a água que entra, as enchentes e leva toda os nossos bens, que dão uma dor no coração só de ver as imagens. A gente às vezes nem gosta de ver. Mas as pessoas choram, sabe? As pessoas se inquietam, sentem a perda dos bens materiais porque foram conquistados a peso, né, de sacrifícios, de anos, para uma chuva de meia hora destruir tudo, como aconteceu e nós vimos em Brumadinho, lá também em Minas Gerais, me foge aqui o nome da cidade, em que nós tivemos também esse episódio, Mariana. E aí nós vimos toda essa situação e que as pessoas, depois do impacto emocional, resilientemente voltaram a construir as suas vidas. E se hoje elas não têm tal qual tiveram anteriormente à tragédia, ao abuso criminal nosso enquanto humanidade, mas estão tendo aquilo que é possível, necessário para sobreviverem. Então, a criança é essa atitude. Ou então aquele filme da nossa época que dizia: ó céus, ó vida, ó azar. Quantos estão aí frequentemente nessa postura? Só não me lembro do personagem. Ó vida, ó céu, ó que azar. Eu não disse, não ia dar certo. Me parece que era aquela manda-chuva, né? E tinha o outro que eu não me lembro agora o nome dele aí. Mas eu sei que tinha um que estava sempre vendo o lado sombrio das coisas. Enquanto que o manda-chuva, ele tinha essa capacidade resiliente. Repare que era uma época de 1980, 70 ou 90, mais ou menos por aí. Esses desenhos já mostravam aquilo que nem tanto era falado nas empresas de um modo comum, que era a atitude da resiliência, da autoestima elevada. Ou hoje, que é um termo muito comum também e próprio da resiliência, podemos dizer que é um significado para a palavra, é a capacidade de ressignificar. Eu, quando aprendi essa palavra, eu achei ela fabulosa. Ressignificação. As pessoas resilientes são pessoas que aprenderam, consciente ou inconscientemente, a ressignificar as coisas que lhes acontecem. Não se deixaram suprimir, não se deixaram abater, sentiram e sofreram, mas seguiram adiante à custa de muita dor e de muito sacrifício, como diria Paulo de Tarso. Ainda que com os joelhos desconjuntados, sigamos em nome do Senhor, do Cristo, para pregar o Evangelho. Coisa que a gente desiste na primeira dor de cabeça, na primeira unha encravada, a gente joga tudo para cima. Eu não disse que não ia dar certo, eu não disse que só ia ser perda de dinheiro e por aí vai. Quando poderíamos ter uma atitude mais proeminente do ponto de vista da resiliência, da autoestima, e que às vezes nós não conseguimos desenvolver por conta dessa criança ferida. E aí precisamos de quê? De todo um aparato psicológico, de todo um acompanhamento terapêutico na tentativa de nós superarmos esses traumas que ainda carregamos desde a infância. Então, por que você não é resiliente? Ou quando você não é? Aquele que não desenvolve a resiliência poderá apresentar queda de produtividade, desenvolvimento de doenças e outras coisas mais, conforme nós temos visto, que é apatia, que é uma reação violenta, porque você pode reagir ou endogenamente ou exogenamente, ou você parte para a agressão ou você parte para a implosão. Você retém aquela dor como vítima, achando que é o meu karma. Os não resilientes pensam assim: é o meu karma, Deus quis que isso que acontecesse, eu estou aqui para pagar, para sofrer, tenho que aceitar porque é da vontade de Deus. Quando na verdade Deus está dizendo assim: siga,
Busque dentro de você recursos. Você é capaz, você pode. Confie em Deus. Para cima, para o alto, para Deus. Pessoas resilientes pensam dessa forma. Porque esses ficam nas suas corporações profissionais. Ficam nas suas empresas. Esses são os profissionais e os homens e mulheres do novo milênio. Porque dentro da ideia de transição planetária, que não virá de uma forma tranquila, amena, de uma forma apaziguada, ainda sofreremos muitas tensões, muitos embates, porque a Terra está transitoriamente em mudança. Outros coronavírus, outras pandemias virão, não tenhamos dúvidas disso, e cada vez mais intensa. E não é tentando fazer uma associação com as 10 pragas do Egito, como muitos dizem. Esses são os pessimistas. Estamos revivendo as pragas do Egito, porque Deus está nos castigando, Deus está nos punindo. É para aqueles que não têm coragem de ter um olhar, de tirar o proveito. O que é que esta experiência está me ensinando? Quer me dizer? Esse olhar eu preciso ter, porque do contrário eu vou ficar sempre na justificativa. Ó céus, ó vida, ó azar. Quando eu poderia ter uma atitude diferenciada desta que é ainda, apesar de todas as informações e possibilidades que a própria doutrina nos oferece, de ressignificar o nosso contexto, sabendo que somos espíritos de passagem, que esta não é a primeira e não será a última pandemia sofrida dentro do contexto evolutivo da humanidade na Terra. Quando de Moisés, também foi uma pandemia. Quando de Jesus, também tivemos um processo de transição em que a pandemia, o chamado à revisão de comportamentos e atitudes, ali estavam também expressos. Tá? Eu trouxe ainda para vocês essa imagem, que a gente não vai trabalhar muito, mas hoje já existem alguns testes pelas quais podemos avaliar o nosso grau de resiliência, e que aqui não dá muito para a gente ler, eu não vou me deter muito, mas que a gente pode consultar aí na internet ou dentro da nossa área de atuação profissional e conseguir fazer esse teste para ver até que ponto nós somos ou não resilientes. Mas o fato é que eu preciso me autoconhecer. A ideia do teste é para saber qual é o meu grau de resiliência na medida em que eu me conheço. Porque se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus recursos. O que eu trago comigo como sendo elementos fortalecedores? Para não ficar dependente do outro e nem dos outros. Mas seguindo um pouco mais, eu queria rapidamente apresentar uma outra questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec, mediante a primeira questão e resposta, ele ainda questiona. Vejamos. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Porque na época de Kardec, como ainda hoje, 163 anos depois, temos essa crença de que Deus castiga, de que Deus está nos punindo. As atribulações da vida é para nos fazer sofrer, para nos infelicitar, para nos castigar. E os Espíritos dizem assim: nada ocorre sem a permissão de Deus. É um reconhecimento, claro. Pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Não é por conta de Deus, isso há de se dizer aqui. Isso é uma visão resiliente. Mas é por conta das leis de Deus, em particular a lei de ação e de reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas seguindo diz, dando ao espírito a liberdade de escolha. Então Deus me permite ser feliz ou infeliz, tal qual acontece na parábola dos talentos, que também é uma passagem do Evangelho, tal qual é no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não na visão pieguista, não na visão vitimista.
eu tenho que sofrer para que Deus me console. É aquele resignado, mas é uma resignação ativa. Esse é o verdadeiro resiliente. Esse é o sentido real de Jesus da resiliência. Eu entendo a minha dor, eu choro a minha dor, eu compreendo a necessidade da dor, porque dentro do gênero de provas eu escolhi estar nela, mas o que vai acontecer nela, na situação, são escolhas minhas. Deus me dá a liberdade de escolha e seguindo, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como o caminho do mal lhe está aberto. Se sucumbe, observem, se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dará a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. Olha a atitude resiliente do Pai. Nos dá a possibilidade de recomeçarmos. Começar de novo. E fazer diferente. Porque a cada dia o sol se levanta, nos convidando a esse movimento de renovação, de transformação. Nunca um dia é igual ao outro. E eu preciso ter essa consciência a fim de que eu não me coloque perante a vida nessa postura do coitadinho, do infeliz, do vítima ou da vítima. Mas seguindo, entendendo as dificuldades de como lidar com resiliência. Aí ela diz, como é que eu posso lidar, a Cláudia Rachen? Ela diz, respirar e avaliar a situação, enfrentar ou aguentar, não desistir nunca, certeza de que as coisas vão melhorar, superar, se restaurar por dentro e prosperar fortalecida. Enfrentar ou aguentar, respirar e avaliar a situação, que é importante, é o primeiro passo. Ter a certeza de que as coisas vão melhorar, e nesse ponto podemos dizer, o coronavírus e a pandemia também vão passar. Não há nada que seja eterno e que dure para sempre, nem mesmo a felicidade. Então, o que estamos vivendo passará, tal qual disse a Mãe Santíssima Chico, diante das suas atribulações, diante das suas dificuldades. Chico, isso também passará. Agora precisa ter o quê? Paciência, resignação, consentimento do coração à resignação, e precisa ter também a consciência da razão. Ter esse entendimento, porque desta forma eu vou passando pouco a pouco pelas situações, superar, não ficar eternamente na condição de dor, porque isso é importante, igualmente prosperar, fortalecido e diríamos, nunca desistir. Infelizmente, para muitos, na primeira queda, no primeiro embate, nós jogamos a toalha e perdemos a luta. Porque às vezes é mais fácil se apresentar para o mundo como vítima, como sofredor, do que como vencedor. Todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer pagar o preço para ser. É o que já dizia a Dona Canoa. A felicidade não é para todo mundo. Ser feliz requer luta, requer obstinação, força de vontade. E se eu não assumo isso internamente, jamais, dificilmente expressarei comportamentalmente na relação ou diante das situações necessárias ainda, como sendo de provas ou como ainda sendo de expiações. Seguindo um pouco mais, para a gente adiantar um pouquinho por conta do horário, a gente poderia se perguntar,
Como desenvolver, então, esta resiliência e aumentá-la? Como fazer com que a nossa mola ela seja maior do que a do nosso concorrente, ou como a gente vencer e superar esse quebra-cabeça, colocando todas as peças nos seus devidos lugares. E aí o que a gente pode pensar nesse sentido e nesse aspecto? Vejamos. E aí a gente vai considerar aqui algumas questões. Dar leitura à tensão muscular. E esse ponto, quando eu vi, eu achei muito interessante, porque o corpo expressa a nossa realidade interna, como já diria, deixa eu me lembrar o nome dele, o corpo fala, me foge agora o nome do autor, se eu me lembrar eu volto a ele, mas o corpo fala, e nesse falar ele vai expressar o meu cansaço, a minha rigidez, a minha intolerância e tudo quanto é comum no meu processo de enfrentamento das provas. Então, dentro dessa perspectiva de dar à leitura atenção muscular, aprender e adotar métodos práticos de relaxamento, praticar esportes para aumentar o ânimo e a disposição, podemos sugerir igualmente nesse processo que nós busquemos aconselhamentos terapêuticos, ajuda, que a gente possa ir em busca de amigos, de conversas, de palestras, que a gente possa ouvir aqueles que passaram por situações semelhantes, não para a gente reforçar a dor, mas para a gente buscar, enquanto modelagem, como superar também, já que um conseguiu, eu também posso. Significa dizer que se uma pessoa foi capaz de superar as suas crises, de sair das suas dores, significa dizer que todo mundo pode fazer isso igualmente, desde quando utilize da mesma estrutura que o outro fez. Ok? Então, mediante a isso, a gente vai trabalhar essas questões. Seguindo, e aí não poderia ser, a imagem ela é bem singular, que é a autoconfiança. Aproveitar parte do tempo para ampliar conhecimentos, pois isso aumenta a autoconfiança. Se eu não amplio o conhecimento em torno da vida e da verdade que liberta, muito dificilmente eu vou conseguir superar as minhas adversidades. Porque nada absolutamente vai cair do céu nessa chuva se eu não fizer um movimento de ir em busca para obter aquilo que eu quero. Dando seguimento, a gente vai precisar de uma boa dose de coragem, que seria assumir risco, e isso é ter coragem, pois não adianta brigar com os problemas, mas enfrentá-los para não ser destruído por eles. Ou eu tenho essa consciência em torno desta realidade, ou vou sempre na posição do coitadinho, do medroso, precisando sempre da apoio e da intervenção de terceiros, conforme já dissemos aqui em alguns momentos, ok? Além disso, podemos considerar também a criatividade. E aí, nesse ponto, me permitam dizer, hoje, mais do que nunca, estamos sendo chamados na sociedade do novo tempo a desenvolvermos a habilidade da criatividade. E cada um vai ter que ver como desenvolver em si mesmo. Porque aqueles que são rígidos, o bambu rígido, aqueles que não conseguem, tal a mola ou a esponja de prato, voltar à sua condição normal, são aqueles que caracterizam-se por homens e mulheres não criativos. Tal qual é a água que, diante da impossibilidade de seguir, ela vai rastrear outros espaços e caminhos para chegar ao seu objetivo. E assim também, do ponto de vista psicológico, humano, é preciso que nós assim procedamos. Então, criatividade é usar a sua criatividade e imaginação para quebrar a rotina e mudar seus hábitos para resolver situações imprevistas, adversas e dedicadas. Quem disse que a situação de hoje não nos convida a tal? Você duvida disso? É ou não é verdade? Estar dentro de casa, não existe de nós uma boa dose de criatividade? Mas quantos estão sendo rígidos, estão sendo resistentes, estão brigando,
estão chateados, maldizendo, porque se são assim em casa, significa dizer que são assim na vida. Em casa, apenas expressa hoje, porque antes não podia, porque a válvula de escape, a bengala psicológica era a rua, para não enfrentar-se. E hoje a gente precisa de uma boa dose de criatividade para exatamente nos confrontarmos. Senão a gente surta e enlouquece. Começa a matar um e outro, então suicidar-se. Menos, né? Eu sei que é menos, estou brincando. Mas muitos vão reforçar o padrão vicioso da bebida, dos vícios, das paixões, da queixa, do mau humor, da maledicência, da hipocrisia. Basta nós vermos os nossos acessos às redes sociais. Como nós estamos nos comportando. Antes nós já fazíamos, mas hoje, com mais tempo, fazemos em dose triplicada. Porque não estamos sabendo ter criatividade para lidar com a situação ora posta. Otimismo nem precisa falar. Em todas as situações da vida é preciso que sejamos otimistas, porque sem ela não teremos essa habilidade, a capacidade de visualizar um futuro bom e melhor. Ter a certeza de que tudo passa e o melhor está por vir. E esse melhor estar por vir vai depender do que eu esteja fazendo hoje, aqui e agora. Porque não é simplesmente passar a pandemia, mas é o que eu estiver fazendo otimistamente nesse período da pandemia. Não vou querer uma sociedade ajustada, como muitos dizem, que vamos sair melhores, se eu não estou trabalhando em mim criativamente, corajosamente, resolutamente, o melhor de mim. Se eu não estou dando o melhor de mim nessa pandemia, receberei da sociedade aquilo que eu estiver dando a ela, na mesma proporção. Podemos dizer, a exemplo de uma imagem comum, de um bumerangue. Ele vai voltar na mesma intensidade com que você lançou para fora. A vida lhe devolve aquilo que você dá a ela. Então, otimismo significa acreditar, mas também fazer a sua parte nesse melhor. Bom humor é indispensável. Apurar esse senso de humor é fazer com que a gente se desarme do pessimismo, da queixa, do mal-estar, da insatisfação, da insubordinação e tudo quanto ainda nos é comum diante do nosso enfraquecimento moral e espiritual. Mas já caminhando para a finalização, vamos ver as vantagens de ser resiliente. Uma delas, vou me ater aos 3 mesmo, vou ser rápido. O primeiro é permitir nossa reciclagem pessoal através da renovação de nossas energias e da reintegração ou ajustamento a uma nova realidade. Isso é fato. É uma vantagem de ser de ser resiliente. Sim, resignado, mas um resignado proativo. Não aquele resignado que lamenta, que se enfraquece. Porque eu vou estar procurando outros espaços e outras condições para lidar com a situação a qual nós estamos enfrentando. Eu proponho a vocês que vocês leiam essas 2 outras, pensem a respeito desta realidade, para que a gente possa estar fomentando aí no chat essa proposta. Então, leram? 2. Fornecer a oportunidade de curar velhas feridas. Essa aqui demandaria certamente uma outra palestra. A gente ter essa capacidade de curar as nossas velhas feridas. Só será capaz de fazê-lo aquele cuja criança interior está curada também. Do contrário, envelheceremos trazendo as dores, as angústias, as frustrações da infância.
culpando pai, mãe, sociedade, marido, filho, esposa, sogra, pelo que nos acontece. Como hoje ocorre quando alguém é demitido. A culpa é sempre do patrão, é sempre do colega, é sempre do outro. Qual é a minha parcela de culpa ou de responsabilidade? Eu posso até não ser culpado, mas sou responsável em algum nível, porque lido com a realidade. E aí? Então, descobrir novas formas de lidar com a vida e de nos organizarmos de modo mais eficaz. Esse ponto é o que a gente ouve falar desse novo, que não é mais o antigo. Vamos viver um novo normal, uma nova normalidade. Mas vai depender de mim aqui e agora. Eu sou o centro. Eu estou sendo chamado a ser o protagonista dessa mudança dentro da sociedade. Não vamos esperar pelos espíritos, que é outro equívoco do espírito em particular, acreditando que eles vão fazer aquilo que é de responsabilidade nossa. A responsabilidade é minha e, como tal, eu preciso assumir a parte que me cabe dentro desse concerto histórico, social da humanidade na Terra. Como nunca até então já vivenciamos essa realidade. Então, esses 3 pontos, eles são importantes para que a gente pense em torno dessas verdades, dos benefícios, porque é preciso, e rapidamente, que a gente tenha esse olhar proativo de ver também coisas boas frente à pandemia, frente às coisas ruins que nos acontecem. Porque delas podemos tirar coisas melhores, resultados que nos beneficiarão mais adiante. Quando não na encarnação, mas no futuro reencarnatório. Porque eu posso mudar o comportamento nessa encarnação e não precisar mais voltar com aquelas dores, com aquelas agruras, com aquelas deficiências morais, porque eu me remodelei, eu me ressignifiquei diante da dor e do sofrimento que nesta eu precisei passar. Já entrando nos finalmente, para Frederic Flasch, as características da pessoa resiliente são capacidade de aprender, autorrespeito, criatividade na solução de problemas, habilidades em recuperar a autoestima, independência de espírito, autonomia, liberdade e interdependência. Por conta do tempo, eu vou ficar só com essa última e vou repetir. Uma das características da pessoa resiliente. E aí eu aproveito e peço para vocês pensarem rapidinho também. Quais dessas mais lhe representa? E quais delas você acha que possui? Capacidade de aprender, autorrespeito, criatividade na solução de problemas, habilidade em recuperar a autoestima, ou, que essa é para mim a mais significativa, independência de espírito, autonomia, liberdade e interdependência. Escreva aí, mostra aí pra gente. Qual delas você acha que mais lhe representa? Qual está presente? Qual a que mais está presente no seu processo hoje? Isso é importante como uma forma de autopercepção. Autoconhecimento implica em autopercepção de si mesmo. Outra característica da pessoa resiliente, difícil de encontrarmos, é a habilidade de fazer e manter amigos, disposição para sonhar, bom senso de humor, grande variedade de interesse. Grande variedade de interesse. Quais são os seus interesses? Como diria... Eu sempre esqueço o nome dos autores e dos cantores. Como diria aquele cantor, qual é a sua lista de amigos? Qual que é a sua lista de amigos? Faz aí, conta aí. Quais foram aqueles que lhe seguem ainda hoje? Porque nas minhas redes sociais eu tenho 3.000 amigos, seguidores,
né, 10 mil visualizações, porque hoje a competição egóica está na quantidade de visualizações e de seguidores, para ver como a gente transfere do ponto de vista do nosso inconsciente as coisas. Como eu não posso ter 3 mil amigos fisicamente, eu vou buscar eles no virtual. Aí eu pergunto, desses 3, 5 mil, 100 mil, dos 300 que você tem, que lhe seguem, quais são verdadeiramente seus amigos? Qual a sua capacidade de mantê-los? Isso é importante, porque são características, como vimos, de pessoas resilientes. A habilidade de fazer e manter amigos. Lembram-se de Roberto Carlos? Esse eu me lembro do nome porque era da minha época. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte e poder cantar. Mantê-los. A gente mantém esse 1 milhão de amigos? Acho que não. Talvez tenhamos 1 ou 2. E assim mesmo, esse 1 ou 2 em conflitos, em dificuldades. Separados, eu ia falar separativamente distantes. Mas eu pergunto a vocês, nesse período de pandemia, para quantos você ligou, mandou um e-mail, um zap, uma carta, pensou nele com carinho, com força, se nutriu da energia dessa amizade? Ou simplesmente mandamos zap de provocação, de alienação, de mensagem partidárias, que dentro de uma visão maledicente vai fazer com que a gente tenha um comportamento inadequado, mantendo o desequilíbrio do outro. A gente precisa pensar sobre isso. Isso tudo é resiliência. O problema não é o problema é a atitude com relação ao problema. Eu vou ficar para não precisar ler todo aquele texto. O problema não é o problema é a sua atitude com relação ao problema. Não diga que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. E é esse Deus que vai estar lhe ajudando na medida que você se ajuda a resolver os problemas. Por isso, nunca perca o seu foco é a pessoa resiliente, a sua força e a sua fé. Porque uma pessoa resiliente, ela não perde nem a sua força, nem o seu foco e muito menos a sua fé. Então, o problema não é o problema, porque todos temos. O problema é a sua atitude em relação ao problema. Pense nisso, porque isso pode estar lhe dando uma ideia de até que ponto você é ou não resiliente. Confie em Deus para ter força, ajudando a confiar em Deus, para a força prover uma avenida de paz para as crianças, apresente, eu vou pular essa parte aqui, porquanto essa aqui foi colocada erradamente. Em Filipenses, ainda dentro da confiança em Deus, eu posso fazer todas as coisas por Cristo que me fortalece. Em Mateus, também com uma visão resiliente, com homens todas as coisas são possíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Com os homens todas as coisas são impossíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Quando a gente consegue unir a nossa força, a do homem, do ser, com a de Deus, nós fazemos um movimento revolucionário. Ok? Então, essa é uma música interessante que nós já cantarolamos muitas vezes e que o refrão diz assim: reconhece a queda e não desanima, levanta
sacode a poeira e dá a volta por cima. Alguém aqui consegue verdadeiramente fazer isso? Sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima? Essa é a atitude verdadeira do homem e da mulher resilientes. Eu quero concluir o nosso trabalho efetivamente com essa tela e com essa mensagem. Eu tirei hoje do Facebook. E ela diz assim, vejamos. Acalma o seu coração, respira fundo, olha para o céu e confie. Dias melhores virão. Não perca a esperança nem a fé que te faz dar um passo de cada vez. Plante bons pensamentos na sua mente. Não deixe a ansiedade te consumir. Isso tudo vai passar. Tente não pensar muito. Faça mais coisas por você. Ocupe o seu tempo com coisas positivas. Se reinvente. Você consegue. Você é capaz. Use toda a sua coragem para fazer algo de bom por si mesmo. E tenha calma. Tudo vai se resolver. Tem coisas que a gente não compreende, mas Deus está no controle de tudo. Sabrina Braga. É com essa mensagem de Sabrina Braga que eu tirei da internet, do Face, que eu quero me despedir de vocês agradecendo de coração a oportunidade pela mensagem que serve para mim também e que serve para todos nós. Diante das situações inoportunas, diante das situações difíceis, tenhamos fé. Por quê? Mediante a nossa fé, a nossa crença em nós mesmos, em Deus, a gente supera todas as coisas. Como diz o ditado, se Deus é por nós, quem será contra? Portanto, amigos do Centro Espírita, os seguidores desse canal que está começando agora e que eu desejo sorte, pode contar sempre comigo. Eu agradeço na pessoa de a Natália pelo convite feito de aqui estar com vocês hoje, participando desta live, desta palestra online sobre resiliência ante a crise. Não pensemos que seremos isentados delas porque somos espíritas. Muito pelo contrário. A quem muito é dado, muito será cobrado e exigido o testemunho. Tal qual os primeiros cristãos. Tal qual Paulo de Tarso. Tal qual Estevão. Tal qual Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros que estão aí, Divaldo, Chico Xavier, ou qualquer um desses representantes do homem de bem no mundo. E que nós, por nossa vez, poderemos ser aqueles outros a dar esse testemunho de homens e mulheres de bem na medida em que nós enfrentamos a nossa prova. Que entendemos que elas ainda nos são necessárias, mas que confiantes em Deus somos capazes de vencê-las. No mais, obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e até, quem sabe, uma nova oportunidade para que juntos estejamos pensando, se não ainda na resiliência que conseguimos desenvolver em nós, mas em outras habilidades tão necessárias quanto a resiliência para desenvolvermos em nós enquanto habilidades necessárias ao homem novo desta nova sociedade que está surgindo pouco a pouco entre nós. Porque, como diz os evangelhos, os tempos assim
são chegados. Os tempos por fim são chegados para que os homens e mulheres resilientes façam com que a Terra torne-se um mundo de regeneração, um mundo feliz. E Deus conta com você, tanto quanto conta comigo e aqueles que nos ouvem. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade. Gostaria rapidamente de propor que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, Roteiro Espírita, e as nossas redes sociais, que nós levamos a mensagem da doutrina espírita para todos aqueles que queiram conhecê-la. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Com Jesus no coração e Kardec na mente.